Bom, a mesa se chama Como a Forma se Torna Conteúdo Político. A Beatriz Bracher, paulista, tem uma formação na área de letras e teve primeiro uma trajetória como editora de uma revista de literatura e filosofia que se chamava 34 Letras. Dessa revista surgiu a editora 34. Então foi a partir do trabalho como editora que ela passou a escrever. Ela estreou com Azul e Dura, em 2002, depois veio Não Falei, em 2004. Foi bastante rápida, depois que ela estreou, ela passou a produzir com regularidade. Antônio, de 2007, ela ficou com o segundo lugar no Prêmio Portugal Telecom e o terceiro do Jabuti. Publicou contos em coletâneas, Meu Amor, de 2009, Garimpo, de 2013, também os dois premiados. E o mais recente, Anatomia do Paraíso, de 2015, venceu agora o Prêmio São Paulo de Literatura, depois de vencer o Prêmio Rio de Literatura. Seus livros tocam em questões éticas, abordam a violência, sugerem implicações políticas e, ao mesmo tempo, demonstram uma preocupação com a experimentação na forma. A Beatriz também tem uma experiência com cinema. Ela fez argumento do filme Cronicamente Inviável, o roteiro de Os Inquilinos, ambos de Sérgio Bianchi. E com Karim Ainuz, ela escreveu o roteiro de O Abismo Prateado. O Fernando Paixão, português, veio muito criança para o Brasil, formou-se em jornalismo e depois fez uma trajetória em estudos de literatura. Ele estreou na década de 80, mas ele renegou os primeiros livros porque achava que não eram suficientemente bons. E a partir daí, a partir de 1989, ele inicia, de fato, sua trajetória com muito rigor, tem um trabalho de reescrita muito grande, e são livros que são feitos com um certo espaço de tempo, quer dizer, que dá uma ideia de que ele retrabalha muito. Fogo dos Rios, 25 Azulejos, Poeira, A Parte da Tarde e, mais recentemente, Porcelana Invisível. Ele também tem uma trajetória como ensaísta, publicou Narciso em Sacrifício, sobre a poesia de Mário Sá Carneiro, e tem Arte da Pequena Reflexão, dedicado ao gênero poema em prosa ou prosa poética. Ele também atuou como editor de livros durante muito tempo e é professor na USP, com passagens por universidades americanas. José Luiz Passos, pernambucano, radicado há quase 2 décadas nos Estados Unidos. Mais de 2 décadas. Mais já. Ele tem uma formação em Sociologia e em Letras. E é professor titular de Literatura Brasileira e Portuguesa na Universidade da Califórnia, em Los Angeles. Como ficcionista, ele estreou em 2009 com O Nosso Grão Mais Fino, que é um romance que tem sua força no memorialismo, e de alguma maneira tem como pano de fundo a ruína do Nordeste, Canavieiro. Depois veio O Sonâmbulo Amador, de 2002, que tem como protagonista um pequeno burocrata da indústria têxtil, que passa por perdas sucessivas, né? E com esse livro ele ganhou o Prêmio Portugal Telecom, né, o primeiro lugar. O mais recente é o Marechal de Costas, que é, ao mesmo tempo, uma ficção biográfica de Floriano Peixoto. Ela segue em paralelo a outra narrativa ligada ao Brasil contemporâneo, sob o ponto de vista de uma cozinheira. Ele é também autor atua como crítico, tradutor e ensaísta. Ele é autor de Romance com Pessoas, A Imaginação e Machado de Assis, que são resultados do trabalho dele com Machado de Assis, o trabalho universitário. Bom, eu queria lembrar qual que é a ementa da nossa mesa e fazer uma provocação a partir daí. A ementa é: como a forma se torna conteúdo político? O poeta russo Vladimir Mayakovsky afirmou no início do século passado que não existe conteúdo revolucionário sem forma revolucionária. No entanto, ainda hoje é muito comum associar o valor político de um texto a seu tema ou conteúdo, e não a seus aspectos formais. Passado o tempo das vanguardas, como a forma literária pode ser revolucionária em nossos dias? Então, eu queria começar com a Beatriz. O que seria uma forma revolucionária? Qual seria a sua definição de forma revolucionária? Então, eu fiquei pensando sobre isso e na verdade, eu vi que eu tenho dificuldade com a questão da revolução. Porque você vai revolucionar o quê? A minha impressão é que você fala em revolução quando você tem um ponto lá onde você vai chegar ou o que você quer destruir e revolucionar.
E eu não sei nem onde eu quero chegar e nem o que eu quero destruir, revolucionar. E eu acho que a forma, ela revoluciona o que existia antes dela. E hoje em dia, na literatura, o que é que existe antes? Né? A gente já tem tantos tipos diferentes de forma, já foi experimentar tanta coisa, e eu nos meus contos, nos meus livros, estou sempre fazendo alguma coisa que eu não fiz antes. Porque a história está pedindo aquilo, porque existe... Então, nunca me passa pela cabeça que eu vou fazer uma coisa porque vai revolucionar alguma outra coisa, mas porque aquilo vai dar uma ênfase, uma contundência que eu preciso para a história que eu estou falando, estou contando. Então, eu não sei responder a pergunta porque eu não sei bem definir os termos, né, dessa questão. Pois é, a pergunta, a bola foi cantada ali nos bastidores, acho que pegou todo mundo de surpresa. E eu ainda estou pensando, obviamente eu não sei a resposta, mas mesmo assim eu vou responder. Eu tenho a impressão que há certos momentos na história da arte em que, claramente, mesmo que seja a posteriori, mais caminhos se abrem, ou seja, novas possibilidades de expressão. Então, de certa maneira, a forma revolucionária, na minha opinião de 5 minutos, ela é o momento em que um novo mapa se abre de possibilidades, se abre diante do artista, do leitor, do pintor, do músico, né? De maneira que uma paisagem que antes não era visível, ela se torna visível. E possibilidades expressivas que antes não pertenciam ao repertório de gestos, o repertório de estilos, o repertório inclusive de conteúdos, passa a fazer parte. E aí, é claro que nós pensamos nisso muito retrospectivamente, que é quais foram os pontos de inflexão na história do discurso sobre a arte, ou da prática de arte, e as coisas se encaixam muito bem numa história linear. Acontece que quando você está no olho do furacão, muitas vezes... Opa, acabei de quebrar a caneta. Muitas vezes, eu acho que a competição entre várias formas de fazer arte, ela torna a avaliação sobre o que é revolucionário ou relativa, ou tão plural, que eu acho que é esse sentimento que Bia expressou agora, que é difícil de localizar aquilo que realmente está mudando, né? Porque o que acontece, e aí sim entra o outro lado do tema da mesa, que é a política que há por trás daquilo que depois é chamado de revolucionário. Muitas aspirações de mudança foram deixadas para trás e esquecidas. E as que sobreviveram entram na história da arte como momentos de mudança. O modernismo, eu acho que é um exemplo clássico disso. Ela canoniza depois, quando o modernismo é canonizado, novas formas e novas possibilidades expressivas ficam à disposição dos artistas e dos leitores, e aí você entra num tipo de jogo diferente, né? É como, então eu vejo a forma revolucionária como aquele instante onde você está no meio de um jogo e aí o juiz muda as regras e você tem que se acostumar com uma nova forma de jogar. Fernando, que aliás é um dos curadores do programa Encontros de Interrogação desse ano e que foi quem deu a ideia para a mesa. Então eu deixei por último para que ele... Não é que bem eu tenha a resposta. Eu às vezes prefiro uma boa pergunta do que a resposta, mas e acho essa pergunta realmente muito importante por conta até do vício que a gente tem de pensar a questão política a partir do conteúdo. E acho que isso é muitas vezes um desvio, pensar exclusivamente dessa maneira. Mas acho que a ideia de forma revolucionária, respondendo a sua pergunta, acho que, na verdade, ela tem uma certa datação histórica, bem no começo do século XX, quer dizer, a ideia das vanguardas, a ideia de toda a experimentação que a gente assistiu nas primeiras décadas do século passado, acompanhadas de toda uma efervescência que a gente sabe que também era política, né? Que também era de tensão socialismo utópico e tudo mais, né? Então, não é à toa que a frase do Mayakovsky, que é do pós-revolução
soviética e tudo. Então, acho que naquele momento, a perspectiva de uma nova sociedade, de uma transformação social, efetivamente pedia uma forma nova que impulsionasse, né? Porque no futurismo russo, essa forma revolucionária ajudaria a construir a revolução, né? A mudança da sociedade. Bom, a gente sabe que de lá para cá as coisas, aquilo foi um projeto, foi uma ideia, né? Que não deu tão certo assim. E então a gente começa a perceber que, eu retomo um pouco a ideia do Otávio Paz, né, no seu livro O Arco e a Lira, justamente a ideia de tradução de ruptura, né? A gente, dentro da modernidade, do modernismo do século XIX para cá, a gente se acostumou a pensar essa revolucionalidade como ruptura. Então, cada nova geração acha que deve criar uma nova forma para desfazer a anterior e assim por diante. Mas isso também me parece que é uma falácia, né? Porque a gente chega num movimento, primeiro porque as sucessivas rupturas, obviamente, despotencializam cada uma delas, e a gente chega num pós-modernismo onde não há valores, né? Então, eu acho que a ideia de forma revolucionária, no sentido mesmo, assim como a gente tem expectativa, ela é datada, infelizmente, né? Até porque a literatura não tem mais esse poder. Mas, dentro de um horizonte muito menor, muito mais humilde, muito mais artístico, né? Menos revolucionário, eu acho, sim, que é possível revolucionar as formas poéticas, as formas artísticas. E é essa discussão que a gente tem que levar aqui, me parece. Pensando cada um o próprio projeto, eu começo com a Beatriz para perguntar o sentido político da sua opção por narrativas polifônicas. Quer dizer, você tem livros com várias vozes e muitos narradores e personagens muito diversos, de sua própria experiência, sua própria trajetória. Como é que você trabalha essas formas a partir das histórias que você quer contar? Eu fiquei pensando bastante nisso, assim, e o que eu acho, não sei se eu cheguei num lugar que eu me contentei, mas é que existe um assunto e existe a história. Então, esse assunto, quer dizer, na minha cabeça, toda arte é política, toda boa arte, na medida em que ela provoca uma desestabilização, ou enfim, ela provoca um pensamento sobre os discursos que organizam a nossa vida, né? E porque, de alguma maneira, ela está aprofundando algum outro tipo de narrativa e isso vai fazer você, esse tempo mesmo que você para ver, ou para ler, ou para pensar, que você sai um pouco daquele fluxo e que esse pensamento te leva a um discurso, a uma narrativa, a um envolvimento diferente, em geral, mais profundo da vida, isso te movimenta e te faz colocar em questão o mundo que você vive. Então, isso é político. E aí existe um outro sentido de político mais específico, falando sobre o racismo, sobre o feminismo, ou sobre o autoritarismo, enfim, a opressão, o ruído entre as classes. E eu acho que isso existe muito nos meus livros, esses assuntos, né? E aí tem a história que eu vou contar. Essa história, a forma e o conteúdo, eles são inseparáveis desde o começo. Não existe assim... Então, qual a forma eu vou escolher para esse conteúdo? Na verdade, a história ela vai ser contada, então, por exemplo, nesse meu último livro, né, Anatomia do Paraíso. São dois personagens. O primeiro assunto que eu queria falar é o envolvimento de um rapaz com a literatura, um envolvimento muito sensorial, quer dizer, ler para ele era uma experiência de vida muito, muito forte, assim, que incluía o sexo, incluía a moral, incluía os relacionamentos. E os relacionamentos que ele tem com as pessoas, ele transforma em literatura na mesma hora em que está acontecendo. Então, essa mistura muito grande. Esse era o assunto. E eu comecei a escrever esse rapaz, que é o Félix,
E eu não ia descrever que a relação dele com a literatura era essa. Eu tinha que fazer essa relação. Isso é isso que eu falo. A forma já é a história que eu estou contando. Então, ele está lendo o poema do Milton, Paraíso Perdido, tem trechos do poema, tem o pensamento dele que você não consegue entender bem em qual lugar ele está, com quem ele está, porque isso se mistura com a leitura que ele está fazendo. O próprio pensamento dele tem adjetivos e advérbios e sintaxes que vêm do poema do Milton, e relações que ele tem com mulheres e com homens se misturam. Então, mas isso tudo na própria forma como é escrito, no próprio vocabulário que é. E eu entendi que tinha que ter um contraponto para isso. E aí eu escolhi uma mulher, que é tão jovem quanto ele, que mora no mesmo prédio que ele, porque ele está fazendo a tese dele de mestrado. E essa mulher, a gente só a conhece pelas ações dela. Ela não tem pensamento interior, ela não tem... Então, ela acorda de manhã, ela arruma a cama, ela acorda a irmã de 12 anos, esquenta o leite para a irmã, leva a irmã para a escola, vai para o trabalho, faz autópsia num cadáver, volta, vai dar aula numa academia, volta. Mas não é que ela... vamos dizer, que ela é só a superfície. É que o interior dela também é a ação, também é um movimento, é como uma pedra, assim. Você não vê o interior, mas não quer dizer que o interior seja algo que você vá descobrir, né? É a mesma coisa que o exterior. Então, ao escrever assim, um e outro, na verdade eu estou eu estou descrevendo o personagem da maneira como eu escrevo o personagem. E cada um deles, a escrita de cada um do livro todo, é feita uma colagem de muitos trechos de outros livros. Na verdade, é quase como se eu pegasse frases e parágrafos de outros autores, funcionassem como palavras para mim, palavras que já foram inventadas e colocadas em circulação. Então, isso que eu queria dizer, assim, a polifonia, que na anatomia seria essa forma, apesar de ser um narrador em terceira pessoa, na verdade são narradores diferentes para cada um dos personagens. Em outros casos, como no Não Falei, por exemplo, que é um monólogo só, esse monólogo, o narrador do monólogo, o protagonista, convoca uma autobiografia do irmão, que ele coloca para contestar o discurso dele, para ele discutir. Convoca autores que ele leu, então tem citações de trechos de autores também para ele brigar com isso, cartas que ele acha na casa da irmã quando era pequena. Então ele vai trazendo uma série de outras vozes para, como um professor que ele é, e colocando o ponto de vista dele pela negação daquelas vozes, ou pela briga, então, aí tem outro que é o mais, vamos dizer, polifônico, tradicionalmente polifônico, que é o Antônio, que são 3 pessoas que contam a história para uma quarta, e contam a história do pai dessa quarta pessoa. E cada uma dessas pessoas tem um vocabulário diferente, uma gramática diferente, mas talvez a voz mais importante seja a de quem está ouvindo, que a gente não ouve, porque ela é de uma geração diferente, é um rapaz mais jovem, é o filho daquele que morreu, e de uma certa maneira cada um fala explicando por que não foi capaz de salvar aquele rapaz, que é o pai de quem está ouvindo agora. Então, é uma voz que molda as outras, que condiciona as outras. Então, eu não sinto que exista um sentido político na minha forma. Eu sinto que existe um sentido político nos meus livros. Eu queria lembrar que vocês podem já encaminhar perguntas, tá, para a mesa. A gente vai voltar, Beatriz. Tá. O Fernando, ele define algo na sua obra que é o fundamento lusitano, né? Até por ter nascido em Portugal, por ter vindo muito cedo, mas por ter mantido uma relação muito próxima com a poesia de Pessoa, Sá Carneiro, Herberto Helder, existe esse fundamento lusitano, e a minha pergunta para ele é se existe um sentido político identitário aí, né? E de que maneira ele se distancia de outras gerações de poesia brasileira, né, com as quais ele não se ligou,
e manteve exatamente uma espécie assim, de resistência ao que estava no exterior, né? Conta para mim. É difícil a gente falar sobre si mesmo, né? Enfim, sobre a própria obra, é um pouco pedante às vezes e tudo, mas então é tudo porque é tudo um pouco tateado, né? Mas eu vou responder isso, na verdade, começando por uma outra questão que eu acho que eu queria trazer aqui, a questão de forma revolucionária, arte política, né? Então o Fredo Bossi tem, dentro dos livros dele, tem justamente a ideia de literatura e resistência, que começou lá com o livro Seria o Tempo da Poesia, que tem um capítulo todo sobre poesia e resistência. E ele detecta, ou seja, a poesia, a literatura e talvez mais ainda a poesia tenha em si esse caráter resistente, né? A ideologia, como ele coloca muito bem no livro também, Ideologia e Contra-Ideologia. E no aspecto da poesia, como é que se manifesta essa resistência, diz ele? Bom, paródia, a sátira, a poesia mítica, que a gente não tem acesso, obviamente, numa sociedade laica como a nossa, e também o que ele chama de lírica. Então é nessa lírica que eu queria jogar um pouquinho de luz, porque eu acho que aí é que eu me insiro, aí acho que pode haver alguma coisa de resposta. Ele diz, deixa eu só para eu não falar bobagem, é um tipo de poesia, né? A lírica, que o Bossi define, é um tipo de poesia que entrelaça os fios da memória com os da imaginação. Quer dizer, portanto, a lírica é essencialmente subjetiva, né? É uma construção da subjetividade, né? Que implica essa memória e essa prospecção imaginativa, né? Eu sei que a lírica é um campo vasto, etc. e tal, mas no que diz respeito à questão formal dentro da lírica, o que eu tentei desenvolver, por exemplo, na minha reflexão sobre o poema em prosa, justamente, que não é exclusivo sobre o Brasil, mas pensa a questão do gênero na modernidade do século XX, foi justamente de tentar perceber que o gênero poema em prosa, que passou por 1001 experimentações no começo do século, etc. e tal, essas vanguardas todas, uma renovação intensa, terá passado a ser, após Segunda Guerra, portanto, sem espaço para todas aquelas brincadeiras de vanguarda, a ser o que eu chamo de arte da reflexão, arte da pequena reflexão. Quer dizer, o poema em prosa, ele talvez tenha se mostrado bastante eficaz para mostrar distância em relação àquele experimentalismo um pouco vazio, né, de certas coisas, uma teorização também excessiva demais, né, porque o poema em prosa valoriza muitas coisas pequenas, né. Tem uma teórica francesa que diz que para o poema em prosa funcionar tem que ter intensidade, brevidade e gratuidade no assunto, né, nas coisas todas. Então, eu acho que o poema em prosa tem esse poder, ele é uma forma, quanto mais você aprofunda essa dimensão lírica da poética, e o poema em prosa é apenas uma dessas formas, você estará avançando em alguma coisa, né? Numa certa sensibilidade mais ampla, mais coletiva, transmitindo uma imaginação coletiva que ainda não foi pensada e assim por diante. Então, eu acredito muito nisso, né? Por exemplo, acredito na força assim, imagética de um poema como este, por exemplo, de um autor como John Berger. Eu adoro esse poema. É um autor que faleceu há pouco tempo, um inglês que morou na França. Aquilo que me reconcilia com a minha própria morte é, mais do que outra coisa qualquer, a imagem de um lugar. Um lugar onde os teus ossos e os meus fiquem sepultados, atirados para ali, nus, juntos, disseminados numa confusão desordenada. Uma das tuas costelas está apoiada contra o meu crânio. Um metacarpo da minha mão esquerda repousa dentro da tua bacia. Contra as minhas costelas quebradas, o teu seio, parecido com uma flor. As centenas de ossos dos nossos pés estão dispersas como areia. É estranho que esta imagem da nossa proximidade, apenas ligada por fosfato de cálcio, possa produzir um sentimento de paz tão grande. Mas é precisamente o que acontece. Contigo eu posso imaginar um lugar onde me seja suficiente não ser mais do que fosfato de cálcio.
Então tem... É bonito, né? John Berger merece os aplausos, com certeza. É um autor, inclusive, fortemente político. Ele, se vocês forem conhecê-lo, vocês vão ver o quanto ele é político. Enfim, mas eu acredito nesta lírica justamente como muita força. Eu acho que ela nos diz muito hoje, né? Porque é a construção de uma subjetividade que está em questão. Passando para a sua pergunta, né? A minha questão portuguesa, etc. e tal, eu vou responder brevemente. Eu acho que a poesia portuguesa da modernidade, falando mais aqui relativo ao campo da poesia, que é o que eu conheço melhor e é onde eu estou inserido, ela talvez tenha uma diversidade de voz lírica maior do que a brasileira. O modernismo brasileiro, em função de todo o seu programa nacionalista, de linguagem acessível, de democratização da linguagem, etc. e tal, também, digamos, colocou isso, deu uma certa... precarizou certas pesquisas formais também. Por exemplo, no próprio poema em prosa. Eu pesquisei o assunto e estou organizando uma antologia de poema em prosa no Brasil e fica evidente que esse gênero praticamente desaparece, é muito pouco considerado nos poetas modernistas do país. Coisa que não acontece em Portugal. O poema em prosa tem uma tradição continuada em Portugal. O surrealismo em Portugal tem uma entrada muito diferente do que tem no Brasil, se é que entrou no Brasil ainda, enfim, o surrealismo mais puro que eu me refiro. Portugal tem uma diversidade de vozes líricas que eu acho, não é uma questão de valor, é uma constatação social, né? Então, eu me filio mais a essa procura de uma lírica, de uma lírica que não seja tão de brincadeira, enfim, ou tão modernista ao modo brasileiro. É o meu jeito de ser também, né? Eu acredito muito nessa potencialidade lírica como justamente um horizonte de percepções sensíveis, de dimensões também políticas, afinal de contas, né? É isso. José Luiz, ele vem de alguma maneira, de uma tradição do romance de 30, nordestino, que tem um sentido político de denúncia social muito forte. E eu queria saber dele o quanto que ele retoma e reinventa essa tradição do romance de 30 nordestino. Então, é uma pergunta difícil, inclusive porque a gente teria que discutir que romance de 30 é esse, Graciliano, Jorge Amado, e onde é que nós estamos em 30, inclusive onde estamos no país, onde estamos... Então, não existe, na minha opinião, um romance de 30 genérico no qual eu pudesse me basear como forma, como conteúdo. Mas eu acho que a questão é interessante porque ela associa um modo de escrever prosa a uma espécie de missão, que é a missão da denúncia social. E eu acho que isso está claramente colocado pelos autores do período. E quando eu penso na forma de 30, vou usar o termo simplesmente por amor à brevidade, né? Eu penso numa tradição, digamos, mais construtiva do que destrutiva no sentido de reorganizadora, como foi a prosa modernista. Então, eu me lembro sempre de uma resenha que Manuel Bandeira escreveu sobre um dos romances de Zé Lins do Rego, se eu não me engano, Usina, em que ele diz que essa é a verdadeira prosa moderna do Brasil, porque ela não é artificial, porque ela não é forçada. E ele admirava muito a prosa de Zé Lins, que ela desce, assim, ela é mais redonda, ela incorpora nem tanto a oralidade, mas uma espécie de tom mais coloquial, muito natural na escolha, eu acho, da colocação pronominal, naquilo que ela omite, sem a adoção de neologismos, sem ruptura de sintaxe. Então, eu acho que há nessa geração um esforço de comunicação e de construção de um repertório de histórias que remapeava o Brasil ou desvendava áreas do Brasil e questões que não estavam sendo abordadas pela literatura. Ao mesmo tempo, você tem, digamos, o golpe reverso, que é, uma vez que isso está pronto, aí você tem comentários como aquele que nós dois sobre o qual nós dois já conversamos muito, que é
ele era um ótimo contador de histórias, né? Jorge Amado ouviu isso, ou nós já ouvimos isso várias vezes sobre Jorge Amado, como se uma ótima contação de histórias não pudesse corresponder a uma forma revolucionária. Como se a forma revolucionária não necessariamente contasse uma boa história. Então eu acho que o chamado romance de 30 incide justamente aí. Quando eu penso em alguns desses romances, eu acho que eles são profundamente revolucionários. Assim, não preciso citar, acho que Angústia, por exemplo, como São Bernardo. É fácil falar de Graciliano, porque Graciliano mas eu acho que um romance como Banguê, por exemplo, ele é profundamente revolucionário. A síntese que Zelin faz em Fogo Morto é absolutamente genial. Com mistura de planos, com mudança de narrador, eu acho que é genial. Agora, que portas eles abriram para mim, como ficcionista, né? Aí eu mudo o chapéu, visto a carapuça de autor. Eu acho que uma vontade de contar histórias nas quais múltiplas temporalidades se entrecruzam. Eu venho ao Brasil, geralmente, uma vez por ano. Aí vou ao Recife, vou sempre ao Recife, venho a São Paulo e tal. Invariavelmente, eu me deparo lá no Recife com Jeep Cherokees e Land Rovers dividindo a estrada com carroças de cavalo, chamado burro sem rabo. Essa é uma evidência para mim de que essas múltiplas temporalidades, uma espécie de herança ainda colonial, patriarcal, a decadência desse Nordeste está ali, viva, né? E eu acho que o romance de 30 era atento a isso. E há uma forma para você prestar atenção a isso. E essa forma é uma espécie de adensamento do tempo, em que múltiplos eixos temporais coabitam. Eu tentei isso nos meus romances, eu tento isso nos meus romances. O passado sempre irrompe como obstáculo para os protagonistas ou para os narradores. A narração sempre se dá em vários planos, mais de um plano temporal. No meu primeiro romance, Nosso Grão Mais Fino, isso me custou muito tempo. Acho que foi o romance que eu mais demorei a escrever. Também porque eu estava escrevendo um livro sobre Machado. Mas porque eu queria uma forma revolucionária. Era muito importante para mim uma forma revolucionária. Eu queria a história de uma triangulação amorosa no contexto da decadência da indústria açucareira, mas eu também queria explorar uma coisa que para mim tinha ficado faltando nos narradores de 30, que é o fato de que sempre que pintava a nostalgia no quadro dessas narrações, a nostalgia estava dirigida a uma espécie de ordem social muito remota no tempo. Uma ordem social, ou seja, na grande época do salto tecnológico das usinas, em 30, quando o próprio Vargas cria legislação para barrar o crescimento e a criação de oligopólios, de usinas de açúcar e álcool, os escritores estão escrevendo sobre engenhos, voltando atrás, de certa maneira, 200 anos. E a nostalgia de certos narradores e personagens está voltada para essas formas sociais anteriores, né, que permanecem, mas o dado é sempre retrospectivo. E aí, em Nosso Grão Mais Fino, eu tentei uma coisa diferente, que é uma nostalgia industrial. Já que a indústria, o moderno nasce velho um pouco, e essa é a sensação que eu tenho quando eu volto ao Pernambuco, eu criei um dos narradores que tem essa imensa nostalgia para com o ponto alto da indústria pernambucana. E então o retorno não é da cidade ao campo, mas é do campo à cidade. Uma cidade em frangalhos, precisamente porque essa indústria ruiu, não deu certo, ela ficou para trás rápido demais. O passo é como se o moderno, na narrativa nordestina, fosse sempre um problema, porque ele nasce um pouco enferrujado. Ao mesmo tempo, isso dá um adensamento genial à maneira de representar dramas sociais, situações humanas, né? E é isso que eu tentei fazer também no meu segundo romance, Sonâmbulo Amador, tendo como pano de fundo outra espécie de decadência, que é a da indústria têxtil, e que raramente é associada ao Nordeste, ou a Pernambuco em particular, quando na verdade era uma grande força. Financia inclusive a Revolução Pernambucana de 1817, a única que deu certo, porque realmente tirou a Portugal do controle administrativo de várias províncias no período. Então, essa forma revolucionária, na minha opinião, no que se refere ao romance de 30, e que eu tento resgatar, eu acho que é uma forma que está atenta na sua estrutura
há esses entrecruzamentos, essas encruzilhadas de formações sociais de várias épocas diferentes, né? E é por isso que muitos dos meus protagonistas se deparam com perdas, ou pelo menos com a tentativa de articulação ou de satisfação de desejos que eles não podem realizar. E aí negociam essa nostalgia mais reflexiva, que não é necessariamente conservadora, ela pode ser crítica também. A nostalgia ela pode ser crítica. E agora, fechando a questão, eu acho que uma nova tentativa de repensar a estrutura do romance e a questão nordestina. O Marechal de Costas não é sobre o Nordeste, não se passa no Nordeste, ele é, como você destacou, a biografia ficcional de Floriano Peixoto, entremeada com a narração em primeira pessoa de uma cozinheira que participa, quase que involuntariamente, de uma passeata de protesto contra o governo federal, combinando com o impeachment de Dilma. Então, mas aí, de novo, eu me impus um outro tipo de desafio, que é como narrar novamente em diferentes momentos do tempo, através de uma fragmentação do dado histórico, ou seja, retirar da biografia uma certa linearidade, retirar da ideia de discurso político uma meta claramente articulada em que você pode alcançar se você correr em linha reta em direção a uma eleição, por exemplo. Porque há momentos de ruptura, como a de hoje, por exemplo, acho que a gente não pode evitar falar na eleição de Donald Trump, anunciada poucas horas atrás, né? Que eu acho que é um momento em que há quase que uma suspensão do tempo, assim, e é um momento de trauma, porque nós estamos vivendo, acho que na política, uma espécie de retrocesso, uma regressão de anos, de décadas para trás, em vários lugares, né? Rio, São Paulo e nos Estados Unidos. Então, eu tenho a impressão que a narrativa de 30, ela se deparou com justamente essas reorganizações da forma social, das formas sociais, e, portanto, para elas, o rendimento do tempo, um tempo complexo, polimorfo, eu acho que o X da questão. E eu procuro desenvolver uma relação com esse legado que seja produtiva, sem que ela seja celebratória ou nostálgica, e mudar de tema e de forma a cada romance, no sentido de explorar essas encruzilhadas. Eu tenho uma curiosidade, que é saber justamente como é que essa realidade, o noticiário, as grandes questões, como que isso entra na obra de vocês. A Beatriz falou que tem uma questão e tem a narrativa. Uhum. O José Luiz falou das viagens anuais para o Recife, né, e das múltiplas temporalidades. Eu percebi ali no 25 Azulejos uma ideia de que pode ter uma observação do real ali, do imediato, te levando a fazer versos. Como é que esse noticiário, ou vamos dizer, a dimensão mais política até, entra como talvez uma grande questão que vocês resolvem trabalhar em cada obra? É sempre a mulher que começa nas mesas, né? E é considerado uma delicadeza isso. Na verdade, assim, tem alguns contos meus que são explicitamente sobre fatos acontecidos, né? Em geral, enfim, os dois que eu estou me lembrando é sobre a morte de uma menina que é jogada pela janela pelo pai e pela madrasta, e outro é um caso que agora voltou os jornais de uma menina que é deixada na cela com 20 homens, enfim, até a juíza resolver tirá-la de lá, apesar da juíza já, bem antes do que tirou, já saber que estava lá uma menina numa cela de homens. E nesses dois, o caso dessa menina na cela é quase uma crônica, não é um conto, ou quase um ensaio, assim, era uma reflexão a respeito e, em geral, são coisas que comovem muito, né? Mais até do que uma questão política, é algo assim que é tão insuportável que você precisa expressar essa insuportabilidade e enfim, parece que é quase colocar a ordem de novo. Não, porque a mídia, ela tem, e daí é o outro ponto, sobre a menina, parece que ela fala tanto sobre as coisas, que é uma indignação
que toma o próprio lugar da coisa em si, que enterra a coisa, enterra o fato triste, trágico. Então, esses contos eu sinto que é quase uma forma de recolocar o drama real que aconteceu. E no caso dessa menina, que é chamado caso Nardoni, o conto é meio sobre a falação. Então, é um conto que fala o tempo inteiro com letras duplas, porque eram nomes italianos, então que se repetia a letra, e sempre nos jornais se repetiam as letras erradas. Então, assim, foi uma... então, vamos dizer, esses casos são casos bem objetivos, em que os contos são muito localizáveis o que foi que houve. Quando eu estou escrevendo os romances, o que eu percebo é que eu gosto muito de que o real do que está acontecendo vai entrando, mas ele vai entrando numa história que já existe e que em geral encadeia bem com a coisa, porque não é à toa que a história está sendo escrita naquele momento. Então, né, as coisas que estão acontecendo, elas entram, enfim, e são colocadas, apesar, vamos dizer, da coisa forte do romance, a coisa longa, ser outra. Mas, no final, você percebe que tem a ver com coisas muito objetivas que estão acontecendo naquele momento. Fernando. Acho que a relação entre poesia e política eu penso sempre mais na questão poética, né? Não é da ordem do imediato, né? Assim, acontece uma coisa aqui, sai um poema ali. Acho que é de outra ordem mesmo, né? Eu não penso politicamente a questão da poética, porque eu acho que, como eu disse, é um outro caminho. Eu acho que é a humildade da lírica que vai, na verdade, com o seu humus, né? Contaminar um pouco o espaço político. Não é o confronto direto com a política que vai, acho eu, dar mais eficácia transformadora à poesia. Então, eu não penso nisso, não é uma questão que se coloca para mim de maneira primeira. Assim. Zé Luiz usa, inclusive, discursos recentes como material do novo romance. Acho que no meu caso, eu diria que cada caso é um caso, no sentido de que cada obra responde a um momento da minha vida em que, às vezes, eu estou mais atento ao meu entorno, mais atento à notícia. Em outros momentos, eu estou mais voltado para o passado, para leituras que não estão conectadas com o presente. Eu acho que eu falaria, então, apenas do momento mais recente da minha vida, que foi esse ano. E para o Marechal de Costas, eu acho que foi essencial para mim escrever com raiva. Eu escrevi o romance com muita raiva. Não aquela raiva no sentido de um ressentimento que derrota o sujeito, mas aquela inconformação que se deixa estar e existir e sem que ela precise ser explicada ou exorcizada. Não ter vergonha de ter raiva. Aí eu dou só um exemplo. Acho que o ponto de germinação do romance foi um conto que eu escrevi baseado num panfleto que eu encontrei num sebo, acho que até foi Brandão, lá em Salvador, chamado A Execução de Silvino de Macedo. E esse panfleto foi escrito por um advogado depois da execução desse marinheiro pernambucano executado a mando de Floriano Peixoto. Por quê? Esse marinheiro, ele frequentava a escola militar no Rio de Janeiro quando Floriano assume a presidência, como ele era vice de Deodoro, ele assume a presidência depois que Deodoro abdica. E Silvino de Macedo, então, lidera uma revolta e a fortaleza de Santa Cruz se rebela e eles pedem um ultimato a Floriano. Ora, estamos falando de um marinheiro, um segundo sargento de Pernambuco, na segunda semana de escola militar, numa fortaleza do Rio de Janeiro, expedindo um ultimato a Floriano, dizendo ou o senhor presidente renuncia, porque é golpista, ou então a fortaleza vai bombardear o Rio de Janeiro. De fato, a fortaleza não bombardeia o Rio de Janeiro porque Floriano debela aquela insurreição
ele leva um tiro no rosto, depois ele é solto da baixa do exército, e quando a Marinha se rebela quase toda contra Floriano, na revolta da Armada, ele se une às forças rebeldes e, inclusive, lidera uma corveta chamada Corveta Guanabara, metralhando as lanchas e os barcos fiéis a Floriano Peixoto. Então, eventualmente, Floriano também debela a revolta da Armada, ele volta a Pernambuco, é identificado no porto, é preso, e então Floriano é consultado por cabo submarino, e ele consta que ele teria dito execute sem formalidades. Como Silvino de Macedo já tinha dado baixa do exército, tinha sido expulso da corporação, ele é executado sem juízo, ou seja, sem julgamento, inclusive de tribunal militar, e é a primeira execução ilegal do Estado brasileiro, o Estado republicano brasileiro, né? E eu achei que eu nunca tinha ouvido essa história em canto nenhum. E o advogado desse cara, que perdeu a causa, ele não foi nem sequer defendido, esse advogado entra em contato com a história depois que o cara já está morto. E aí o romance surge a partir daí, ou seja, dessa inconformação de um João Ninguém que se vê dentro de um cenário político que talvez ele não compreenda de todo, mas ele se rebela, ele tenta o possível e ele é sacrificado ali na hora da sua prisão. Então, depois que eu me dispus a escrever esse conto, que saiu inclusive na Granta número 13, né, eu passei a desenvolver a ideia de um romance de maior fôlego, uma narrativa de maior fôlego, sobre situações semelhantes, em que indivíduos, eu acho que se posicionam ou tentam entender o que está acontecendo num contexto de ausência absoluta de poder ou de autonomia da parte desse indivíduo. Então, por que é que a notícia, por que é que a história importa e como é que ela me impacta, de certo modo? É porque eu encontro ecos e uma certa recorrência desses padrões e ecos de eventos distantes no passado nos dias de hoje. Daí porque eu me interessei em saber como seria a situação de um Silvino de Macedo hoje. E as coisas foram acontecendo. De 2012 para cá, nós tivemos muitos protestos, várias espécies de protestos e confrontos, acho que entre Estados e sociedade civil, entre os três poderes. E como não querer pensar sobre isso? Como não se deixar contaminar por isso, quando você está pensando a forma narrativa? E então, sim, não foi assim que eu escrevi os meus 2 primeiros romances, mas este romance, ele se abriu para a notícia, para a contemporaneidade, para os discursos de Dilma Rousseff, mas também para mensagens de internet, postagens de Facebook debatendo política, que eu, então, trouxe para dentro do romance. E tentei criar, já que foi usada a palavra polifonia, tentei criar uma polifonia de vozes, não só do século XIX, mas vozes contemporâneas, em que a inconformação política fosse, acho que, o motor da própria narrativa. Tem uma pergunta muito boa que chegou para o Fernando, sem nome, que diz assim: em Porcelana Invisível, você faz a pergunta, compra algo a poesia? Gostaria que respondesse, ou pelo menos tentasse. Compra algo a poesia? Mas esse poema tem um contexto muito específico que acho que vale a pena ler. Anotação de bolso. Carlos Drummond de Andrade, tão afeito aos modos da timidez, apareceu em notas de cruzados como santinhos de papel a serem lembrados dia a dia. O destino pirotécnico atingiu a figura do poeta, seus versos a revelia convertidos em dinheiro. O valor da cédula mal dava para comprar o pão e o leite. Amanhã, quem sabe o que valerá? Compra algo, a poesia? Não, compra de lá de fora, não compra muita coisa não, viu? Mas, assim, de ter, né? De ter não compra muita coisa não, mas de ser traz muita coisa. Eu ficaria por aí. Lembrei da cédula do Floriano, que não vale nada. Era essa a minha memória. Tem uma questão que sempre que se pensa em literatura social, e foi até uma pergunta que apareceu na primeira mesa, que é a seguinte: um texto mais elaborado, ele exige mais do leitor, né? Do escritor e do leitor. Quanto mais trabalhada a forma, mais essa forma pode parecer menos acessível para aquele leitor mais comum, que não é especializado. Então,
sempre aparece a ideia de uma literatura popular, né? Então, em alguns momentos, por exemplo, Lima Barreto era visto como autor que fazia uma literatura popular, não só pela linguagem, né, como também pela escolha de personagens, que eram pessoas arruinadas, né, pobres. O Jorge Amado também advogava uma literatura popular, né, feita também com essa linguagem que fosse mais acessível e também com histórias de pessoas mais comuns, né. É possível pensar em literatura popular? O que vocês pensam a respeito disso? E de que modo entra em conflito com uma ideia de uma literatura que exige mais elaboração ou que é mais híbrida e requer um leitor mais treinado, mais hábil para poder lidar com esse tipo de desafio? Bom, vou começar. Eu acho que, por exemplo, tem muitos contos do Guimarães Rosa que são muito populares, né? Que são onde a forma é uma forma que é bastante acessível. O Graciliano Ramos mesmo tem a impressão que o São Bernardo é um livro que, né, que a pessoa que não tem uma complicação formal maior. Então, eu tenho a impressão que eu acho meio ruim essa expressão, livro popular, a literatura popular. Eu acho que tem uma literatura que é boa e pode ser mais complicada ou mais simples, formalmente mais acessível ou mais inacessível. Eu não consigo muito ver um bom escritor. Quer dizer, eu consigo ver a pessoa querendo muito ser lida e ser entendida. Isso eu acho que seria tão bom, né? Mas acho que você não faz um livro, você modifica a história que você faria ou faz uma coisa diferente para ser mais simples, vamos dizer assim. É que eu acho que tem histórias que pedem uma forma que no tempo atual é mais simples e outras é impossível. Para ela ser boa, ela é uma forma, pode ser mais inacessível. Agora, eu acho que é uma questão também muito da educação, né? Da baixa qualidade da nossa educação, porque eu acho que todos os livros podem ser acessíveis, ou quase todos podem ser acessíveis, se a pessoa tem uma educação formal, onde ela vai lendo uma variedade muito grande de coisas diferentes dela, de diferentes culturas, de diferentes meios, e é uma coisa que, em geral, as pessoas gostam muito, se elas sabem que elas podem entender aquilo. E eu acho que, então, é isso. Eu concordo plenamente com Bia e eu tenho a impressão que nós estamos falando de duas coisas, na realidade. Uma seria o mercado de livros que são consumidos extensivamente e então talvez seriam mais populares pela quantidade de leitores e então eles seriam talvez mais fáceis de ler contra, por exemplo, uma literatura para poucos, literatura escrita de escritores para escritores ou mais sofisticada. Eu acho que essa dicotomia é falsa, porque a simplicidade ela é muito difícil de alcançar na literatura. E a leveza, como diz Italo Calvino, é um valor máximo da expressão literária, de certo modo, mesmo quando o tema é pesado, quando a reivindicação é política, mesmo quando há raiva, como eu disse. Então, eu acho que todos aspiramos a essa comunicabilidade, ainda que trabalhando um texto mais elaborado. Então, eu concordo plenamente com Bia no sentido de que eu acho que o acesso a esses textos, ele deveria ser estendido a um número maior de pessoas, e eu acho que a maneira de fazer isso é a educação, é o letramento literário, né? E agora, essa questão do mercado, agora a questão do funcionamento da literatura. Eu, quando escrevo, não penso necessariamente em tornar o texto mais ou menos acessível ao leitor. Eu escrevo aquilo que eu gostaria de ler.
E há narrativas em que você precisa se esforçar mais para seguir adiante, porque você está num cipoal de conjecturas, de cenários, de situações humanas que não são facilmente resumíveis. Então, nesse sentido, eu acho que para o autor, quando a questão se coloca como uma tentativa de alcançar mercado, se essa forma de expressão que é disponível para ele, quer dizer, através da experimentação, se o adensamento do texto, digamos assim, é menos interessante porque a ele interessa a vendagem, então ele está praticando um tipo de literatura específica. E eu sou da opinião de que ninguém sobrevive comendo só caviar. Você come um cachorro quente, a feijoada, o caviar, o que seja. Então, em literatura, eu leio romance policial, eu leio Guimarães Rosa, eu leio, aliás, sou fã desses dois aqui, já li e ensinei os dois, então para mim é uma grande honra estar aqui. Mas eu não leio Bia todos os dias. E eu acabei de escrever A Orelha para o último romance dela, que eu amei, mas é um romance denso. É um romance denso, e essa densidade me encanta. Mas não é uma densidade, de certa maneira, para o dia a dia. Eu leio outras coisas também. Então, eu acho que essa diversidade de opções que a gente tem, ela é saudável. Se isso é popular, porque o popular é mais fácil, eu acho que essa é uma questão mais complicada. Eu acho que ela não necessariamente o popular é aquilo que é mais fácil, porque eu vejo muitas narrativas populares que são muito elaboradas, e vejo também textos elaboradíssimos que encontram um grande número de leitores e muita popularidade. Então, acho que a dicotomia ela é um pouco exagerada. Eu acho que cabe ao autor decidir o que é que ele quer e onde é que ele está. Se é uma espécie de crowd pleaser, no sentido de agradar a Deus e o mundo, ou se é aquele que quer se expressar, talvez mais no sentido que Fernando tem advogado aqui nessa mesa. Buscando, eu acho que, situações humanas profundas através de formas elementares. E isso é difícil fazer. Fernando, quer dizer, essa colocação da literatura popular talvez tenha mais sentido mesmo nos anos 20 e 30, até por conta do modernismo, até por conta dessa tentativa de levar uma linguagem que fosse brasileira para a poesia. Não apenas porque antes de 64 tinha também toda uma ideia de literatura popular, que eu acho que carrega um certo equívoco aí, porque, bom, tem dois conceitos de literatura popular. Um é a verdadeira literatura popular no sentido de expressão do popular, né? O cordel é uma literatura popular, certamente. Mas estamos falando aqui da literatura que vende, né? Popular como naquilo que vende. Aí eu lembro um pouco a ideia de um artigo do Zé Paulo Paes, justamente contrapondo a ideia de literatura de entretenimento versus a literatura de proposta, como justamente dois campos distintos, de certa maneira, no campo literário. Ele faz formulações muito interessantes, enfim, mas para resumir o argumento dele, ele acha que as sociedades desenvolvidas se caracterizam justamente por ter uma literatura de entretenimento vasta, diversificada, intensa, de alcance grande, para que dessa literatura de entretenimento, de uma literatura de entretenimento rica, surja então uma literatura de proposta que, afinal de contas, aquela que vai revolucionar, né, as formas literárias, etc. e tal. Eu acho isso muito útil assim, para a gente pensar essa questão, porque na minha experiência como editor, por exemplo, durante muitos anos, eu trabalho essa dicotomia da seguinte maneira: a literatura profissional e a literatura de invenção. Porque a literatura profissional, um editor pode chegar para um escritor e falar: olha, eu tenho uma coleção assim e tal, de aventuras que acontecem no exterior, ou não sei o que e tal, você não quer escrever uma história para esse livro? Eu fiz isso centenas de vezes, com gente muito importante, etc. e tal. Isso passava muitas vezes por um roteiro inicial, por alguns capítulos, a gente fazia relatórios, discutia com o autor, muitos autores famosíssimos aí reescreviam coisas e tal, porque estavam na busca daquela melhor solução de uma literatura de entretenimento, uma literatura encomendada, um produto, um resultado que visava tal coisa. Isso é possível.
Eu acho que é um dos papéis das editoras, né? Eu acho isso é a literatura popular. Quer dizer, a literatura infanto-juvenil no Brasil, que é potente, né? Que foi muito forte a partir dos anos 80, já adiante, se deveu muito a essa iniciativa das editoras, porque tinha mercado, porque tem público, porque a literatura estrangeira não atende completamente a nossa imaginação. Tem que ter produto nacional bruto, né? E os editores, e muitos escritores também só têm as ideias. Entre a ideia e o resultado final, a gente sabe que tem muito trabalho e esforço. Então, eu acho que a gente deveria brigar mais por uma literatura de entretenimento mais potente, mais disseminada efetivamente nesse país. Coisa que é difícil, porque para isso também teria que ser o livro ser mais popular, né? O livro teria que ser mais barato e o nosso sistema editorial é completamente elitista, sem fundamento cultural. A grande maioria dos editores é da ordem do comércio, boa parte dos editores eu costumo dizer que é dono de padaria. Então, acho que isso deixa uma situação bastante complexa para a nossa frente. Eu acho que é muito querer um livro popular assim é rebaixar o padrão, embutido nessa questão, é baixar o padrão, assim, e isso realmente não é o caminho do futuro. Tem uma pergunta da Carmen, que é sobre a hibridização de gêneros, como uma forma de contestar aquilo que está mais fixo. E o interessante é que vocês têm experiências de fazendo ensaios, romance, conto, no caso poesia e ensaio, também experiência como editor, no caso da Beatriz, também com roteiro de cinema. Uhum. Então, eu junto a pergunta que eu queria fazer dessas múltiplas experiências que vocês têm, com essa outra da Carmen, para tentar encontrar aí uma resposta para essa a hibridização dos gêneros, né, como uma proposta de intervenção, de invenção. Na verdade, a hibridização do gênero, eita palavra, ela começa já com a própria modernidade. Quer dizer, o poema em prosa, por exemplo, é um gênero que surge em meados do século XIX, justamente a partir de uma certa crise do âmbito da poesia, que passa a assumir o verso livre, e depois entra no poema em prosa. Enfim, realmente a quebra das fronteiras entre os gêneros é uma das maneiras de se contestar o modelo anterior. A minha dúvida é se isso ainda continua sendo novidade, né? Uma vez eu fui jurado de um concurso, tinha lá 20 livros, eram romances, 20 romances, e acho que em 4 deles tinha, por exemplo, tinha uma história principal, etc. e tal, e embutido e entremeado à história principal tinha um diário que um dos personagens escrevia. Ora, se em 20 romances você tem 4 que incidem nessa mesma recurso formal, quer dizer que deixou já de ser uma novidade. Então, vivemos num momento em que as formas de ruptura não nos servem mais. Fico por aí. Não sei, eu acho que eu não tenho bem a clareza da... Eu concordo com o Fernando, e no meu caso, eu opero sobretudo na região entre o romance e o ensaio. Por formação, né, por defeito de profissão, talvez. E no romance mais recente, O Marechal de Costas, eu acho que isso transparece. Eu escrevi, de certo modo, o romance como um ensaio sobre a política, sobre a crise de um certo modelo político. E eu vejo isso como uma consequência de um desejo de expressar certas situações que, de outra maneira, não caberiam em formas já, digamos, frequentadas ou estabelecidas. Ao mesmo tempo, de certa maneira, a diferença entre os gêneros, ela é pedagógica. Ela não é, quer dizer, ela é uma convenção pedagógica, né? Então, o que há, na verdade, é um contínuo de obras e de formas de expressão
E eu acho que ao longo dos anos, ou ao longo da história da reflexão sobre o fazer literário, convencionou-se que, pela quantidade de obras com aquelas características, então romance é aquilo e poesia é isso. Claro, essas tradições são longas, elas mudam, e elas há fórmulas, há regras próprias, e de certa maneira eu vejo os gêneros como repertórios de possibilidades para que o autor use mecanismos formais para expressar o que ele ou ela deseja expressar. Então, há coisas que cabem num soneto e que não cabem, e que não caberiam ao romance, né? Dependendo do que você queira retratar. Agora, eu vejo com bons olhos essa mescla de formas, de repertório. Não penso, sinceramente, necessariamente, não penso que a hibridização tenha, como eu disse, necessariamente um conteúdo inerentemente político, ou seja, no sentido de ser uma quebra de padrões estabelecidos, porque eu acho que esses padrões eles já são estabelecidos no contexto de muitas exceções e com a possibilidade dessas exceções. Eu estou pensando principalmente, não necessariamente nessa modernidade que eu acho que Fernando já destacou também, mas na própria origem do romance, né? Como pensar num romance como Don Quixote, que já é um romance híbrido, que ele deriva de formas narrativas que eram claramente delimitadas e que Cervantes mistura. Então ele já nasce como obra híbrida. O formador digamos, do gênero moderno do romance, ele é híbrido por natureza. Então, eu ficaria, quer dizer, eu sou da opinião de que a diferença entre os gêneros, ela é sobretudo pedagógica, e ela não estabelece fronteiras rígidas, e vejo com bons olhos atravessar e mesclar essas fronteiras. Afinal, habitar dois mundos é sempre uma vantagem. E não acho que necessariamente a quebra de regras entre os gêneros seja um gesto político per se. Eu acho que vai depender daquilo que você faz com o gênero híbrido. Beatriz, eu aproveito para lembrar da sua experiência no cinema. Bom, primeiro sobre a coisa híbrida, eu acho que, por exemplo, o poema em prosa não é nem poema e nem prosa, virou um outro gênero. Né? E é um gênero em si mesmo, e eu achei muito bonito que você falou que o poema em prosa seria uma pequena reflexão. Quer dizer, eu acho que é pedagógico, mas como você falou, tem a tradição que já cria determinadas características, então são formas que já dizem o conteúdo, né? O fato de ser um poema lírico, ou de ser um poema em prosa, ou de ser um diário, ou uma carta, em si já está dizendo alguma coisa. Aquele gênero onde cabe determinado conteúdo e não cabe outro. Então, na minha cabeça, como romancista, a definição dos gêneros e a separação de um e do outro são muito interessantes para usar um dentro do outro. Se eu digo que um poema não é mais um poema porque está dentro de um romance e é um híbrido com romance, ele não me adianta de nada dentro do romance. Ou um diário. Eles só adiantam porque eles são um gênero diferente daquele onde eles estão aparecendo e aí vão criar um ruído ou vão criar alguma coisa. Então, no meu caso, quando eu uso gêneros diferentes do romance dentro de um romance, eu faço isso exatamente porque o conteúdo que está entrando ali é diferente. Então, eu não consideraria como alguma coisa híbrida. Eu considero como enfim, as coisas estão se batendo ali dentro. Uma continuidade. Né? Uma continuidade. Ou uma quebra até. Ou uma quebra. Uma intercalação. Exatamente, uma intercalação. Sobre o roteiro de cinema, o roteiro de cinema ninguém lê. E não é para ser lido, né? O roteiro de cinema é o princípio de um longo caminho que vai acontecer. Porque uma coisa é o argumento do cinema, que é a história. Qual história a gente vai contar? Essa. Aí está a fabulação. O roteiro é a descrição das cenas que vão contar aquela história. O roteiro só é bom se o diretor acha ele bom, porque o roteiro foi escrito para aquele diretor.
para fazer aquele filme com aqueles atores. Então, é um texto que não tem nada a ver com literatura. Se eu escrevo belo, bonito, não faz diferença nenhuma. E num livro faz toda a diferença. São registros diferentes. Se eu resolvo escrever tu ou você, não faz nenhuma diferença. Então, a palavra não vale nada. A palavra se refere a alguma coisa no roteiro. E num romance, a palavra é a coisa, ela que, né, que constrói. Então, vamos dizer, a minha experiência de escrever roteiro parece que é bem separada da experiência de escrever literatura. Agora, pensar como roteirista ajuda muito quando eu escrevo o romance, na medida em que você, por exemplo, coisas bem óbvias assim, você pode descrever que a Wanda foi para a cama e no outro dia a outra cena é ela pegando um ônibus para ir para o trabalho. E não colocar nada do que acontece entre, não precisa explicar horas depois. Não, simplesmente outra cena. Isso é uma coisa de montagem de cinema, que não necessita... Como a palavra é fácil, você usa, e você fica explicando muita coisa entre uma cena e outra. No cinema é complicado, então você corta e as coisas se entendem, é interessante isso. Então, essa ideia de montagem, de como colocar, isso foi uma coisa que eu acho que eu ganhei escrevendo os roteiros que eu trouxe para a literatura. Zé Luiz, você contou já, numa outra mesa, sobre o seu livro, que foi a partir dos silêncios das biografias oficiais do Floriano. Foi justamente nos elementos que você não encontrava que você entendeu que você ia aproveitar para fazer sua ficção, né, sobre a história deles. O que realmente importava estava silenciado. Eu queria que você relembrasse um pouco isso e trazer essa questão também para a Beatriz e para o Fernando. O quanto vocês aproveitam os silêncios para encontrar aquilo que vocês querem expressar. No meu caso, isso foi bem literal. Quando eu escrevo, eu sempre eu penso numa estrutura e eu me imponho certas limitações. E navegar nessa estrutura com essas limitações, eu acho que é o motor da narrativa ou da escrita. No caso, quando eu decidi escrever sobre Floriano Peixoto, a primeira coisa que eu tinha que fazer era ler a respeito da vida de Floriano Peixoto. E eu tenho esse interesse, é um interesse relativamente recente, pela forma biográfica, né? Como contar uma vida de alguém que existiu. Isso me parece super interessante, de você pensar, você não é a pessoa e você conta a vida da pessoa, e aí há várias biografias, você tem várias vidas, mas o indivíduo é o mesmo. Isso é fascinante quando você começa a pensar, embora seja de certa maneira banal, porque existe e é possível fazer. Aí eu me surpreendi com o fato de que não havia tanta coisa assim sobre Floriano, principalmente na área da ficção e do ensaio. E comecei a resgatar as biografias de Floriano escritas durante a Era Vargas e durante a ditadura militar, depois do golpe de 74. Ele foi reabilitado em ambos os momentos como sendo uma espécie de patrono da pátria, como consolidador da República. Vargas fez várias homenagens a Floriano. Aliás, Floriano, que foi o segundo presidente da República, recebeu estátuas, medalhas, e antes mesmo que Deodoro, que foi o fundador da República. E nessas biografias, invariavelmente, eu encontrava detalhes que eram curiosos, mas que eram logo abandonados. Ou porque eles não interessavam a um tipo de biografia triunfalista, celebratória, ou porque eles eram impossíveis de verificação. Como, por exemplo, a origem de Floriano. Ele nasce, ele é rejeitado pelos pais e criado pelo tio. Especula-se que ele talvez tenha sido, inclusive, filho natural do próprio tio. Depois, por exemplo, um outro detalhe, eu encontrei numa das biografias escritas durante a ditadura, que Floriano começa as atividades dele na Escola Militar do Rio de Janeiro, na Praia Vermelha, pintando cenários para o teatro e panos de boca de cena. Isso eu achei fascinante, e absolutamente fascinante. E isso é mencionado assim, em 2 linhas. E aí o que eu fiz? A minha tarefa como biógrafo ficcionista é inflar aquele detalhe, soprar aquela brasa e tirar dali um efeito biográfico e ao mesmo tempo ficcional de estranhamento da figura. Então foi nessas lacunas que eu encontrei o meu Floriano. Ele é o Floriano real? Não, mas essa não é a questão. Ele evoca um Floriano, talvez pelo contorno da sua figura, como quando você vê alguém à contraluz.
ou a sombra de alguém. É um pouco isso que eu tentei resgatar de Floriano. E algumas biografias escritas por esses militares são deliciosas, precisamente porque algumas delas são absolutamente inverossímeis. Ninguém é assim. Ao mesmo tempo, se ele foi assim, é preciso escrever mais romances sobre ele, porque era fascinante. Então foi isso que me motivou. Fernanda e Beatriz, os silêncios e o que vocês acabam por expressar. No caso do que o José Luiz falou, é um silêncio que existe na realidade, no caso a realidade dos livros, das biografias, e ele pega isso e preenche, né? Como eu acho que nenhum dos meus livros foi sobre um assunto assim, até espero que um dia seja, porque eu acho muito interessante isso, você pegar os documentos históricos, acho que ler livros históricos antigos é muito interessante. Talvez o que eu tenha a falar sobre o silêncio é o silêncio dos personagens, né? Quando eu estava pensando assim, em um livro eu escrevi sobre uma pessoa que foi torturada, que eu não falei, e nesse livro, Anatomia do Paraíso, uma das personagens, que é a Maria Joana, foi abusada, né, no passado. E nenhum deles consegue descrever. Assim, eles falam que foram, mas não descrevem a coisa. Tem uma, e me deu a impressão que essa era a maneira mais forte de descrever, mostrando a impossibilidade da pessoa de falar. Ela se lembra, mas ela não vai pôr em palavras aquilo. E talvez sejam coisas ligadas ao silêncio. E outra que me parece é a Wanda. É uma moça, como eu falei, a coisa dela é a ação, é o movimento. E é uma moça que nasceu na favela e essa é a origem dela. E eu acho que se eu quisesse dar muitas palavras e um pensamento interior a ela, eu não seria capaz. E eu acho que o silêncio foi uma coisa muito interessante nesse caso. O silêncio é um belo tema, né? Eu acho um belo tema. E isso me lembra um pouco um ditado que a minha mãe, uma pessoa simples, camponesa, portuguesa, me disse há muitos anos, enfim, o calado vence. O calado vence. Então, a gente está olhando, tem muita coisa, mas no final, calado vence, né? Bom, o silêncio, a poesia é uma arte do silêncio, no meu entendimento. Quer dizer, a ideia de silêncio, ela é completamente inerente à ideia de poesia moderna, porque a poesia moderna é silenciosa, né? Porque a poesia moderna tem uma concentração imagética muito grande. O silêncio, obviamente, poético está expresso na quebra do verso, né? No espaço entre as estrofes, né? Então, o silêncio, ele é algo constituinte da imagem poética, não é um acessório, não é um tema, melhor dizendo, né? É um elemento constituinte. Mas, enfim, eu escrevi um poema também que chama justamente Só Silêncio. O que resta calado, nó de silêncio, sem compreender, assombro infiltrado nos detalhes mínimos da situação presente, deixa um rastro, informe e fundo, para um rosto gasto. Palavras não bastam, o olho não sabe dizer, melhor ficar mudo. Tem uma pergunta para a Bia, que também vem sem nome, que é o seguinte: a Bia falou que no sórdido do dia a dia encontra conteúdo para narrar. Pergunto, como encontrar algo de relevância para escrever? Quer dizer, acho que tem a ver com aquela pergunta de como que essas grandes questões chegam até você, como que, ou o noticiário, ou enfim, como que você busca o que você vai dizer em cada livro, né? Às vezes alguns assuntos me tomam, como esses que eu falei das crianças, né? Agora, nos romances, em geral, é curioso, não é um grande assunto, mas esses assuntos maiores, mais políticos, vamos dizer assim, mais
cruéis, né, da nossa sociedade, do nosso mundo, eles vêm e começam a aparecer com muita força em cada livro que eu vou escrevendo, mas eles não foram o motor. Então, eu penso que a sordidez, ela é tão constituinte, né, talvez, do nosso relacionamento social no Brasil, que acaba que os livros, apesar de serem muitas histórias diferentes e temas diferentes, eu acho que essa questão do cotidiano, ela se revela sempre com bastante força, quase independente de qual história seja, assim. Então, eu achei engraçado que na outra mesa, o Ulisses colocava o aspecto político dos livros dele, como assim, a literatura, ela provoca uma mudança. A minha impressão é que a realidade provoca uma literatura. Assim, a política é mais nesse sentido inverso, e é claro que a literatura devolve de alguma forma, mas eu nunca, não que não seja possível, mas no meu caso, pensei em escrever uma coisa para provocar determinada coisa ou gerar alguma mudança. Não, tomara que mude tudo, mas não é, eu sinto mais a política entrando no meu livro do que uma coisa muito específica do qual vai ser a saída dela. Ou que ela vai provocar na realidade de volta, né? Fernando, José Luiz, querem falar alguma coisa sobre... A outra mesa tocou exatamente nesse tema do... como que a literatura pode provocar uma ação, né? Como que da literatura é possível fazer uma intervenção. Só falar mais uma coisinha sobre o silêncio, a coisa antiga. Uma vez eu fui visitar as escolas municipais de São Paulo, às vezes tem bibliotecas incríveis, porque teve políticas de compras de livros muito boas, então são incríveis em termos de acervo, assim, e foram escolhidas comissões de boas pessoas, escolheram bons livros, não sei o quê. E nessa escola que eu fui, dentro da biblioteca, a bibliotecária era uma animadora cultural, o que significa que ela falava o tempo todo. E sempre propondo atividades, não sei o quê. E na hora do recreio, ela ia tomar um lanche e trancava a biblioteca. E então, o que eu acho é que mais do que as feiras, aquela coisa meio do autoral dá um pouco de nervoso, assim, do que as feiras, que levar o autor para tudo que é lugar, e matérias com o autor, fotografias de autor, se tivesse silêncio, eu acho assim que a condição para se ler é o silêncio. Então, talvez insistir muito nisso, assim, nas escolas, nos lugares, espaços silenciosos para as pessoas lerem, assim. Então, acho que o silêncio é importante para a literatura antes, assim, para você ler, ele é importante, né? Intervenção? Não, ninguém. Tem uma pergunta muito boa do Zé Luiz sobre tradição dos clássicos e como reinventar a forma sem conhecê-los. Essa? Esse era parte de um bate-papo que a gente teve aí nos bastidores antes de entrar aqui para conversar com vocês, porque o tema proposto é como é que a política existe na forma, ou como uma forma torna-se uma política, se há uma política da forma, né? E eu acho que a gente tem pensado muito nessa questão do contemporâneo, do agora, do momento, do presente, e a gente, então, conversamos um pouco, rapidamente, sobre onde é que está a radicalidade política de formas, digamos, anteriores, precedentes, nos chamados clássicos. Existe ou não a ideia de uma forma que está nos clássicos, que foi política ou pode ser política, se resgatada, interpretada, usada ou até desautorizada, né? Isso no contexto, eu acho que a conversa foi provocada pelo tema final da mesa anterior, sobre a canonização, né? Sobre a canonização e o que é que nós deixamos para trás. E como descartar os clássicos num contexto de plena politização da arte, se nos clássicos há uma forma, digamos, radical de entender o fazer literário, né? Ou então se eles merecem um lixo. Você só vai para a pergunta? Para a resposta? A pergunta já fez, eu não sei. Ele fez a pergunta e eu não sei. Existe uma política nos clássicos que vale a pena ser, né? Acho que essa era a pergunta. Existe a questão toda, um dos entroncamentos, impasse disso, é a questão de você
fazer uma literatura obedecendo ao padrão cognitivo de leitura do chamado leitor, né, imaginado leitor, ou colocá-lo diante de um desafio, diante de uma dificuldade, diante de uma estranheza que amplie os seus horizontes, né? É uma questão complicada, eu acho, e acho que às vezes aquilo que é relativo à ordem da política do livro se transfere para a literatura. Quer dizer, a literatura é a literatura, ponto, né? Agora, a política do livro é que tem que ser muito mais democrática, muito mais na mão das pessoas, né? Com o tempo em silêncio, né? Teve uma época que o governo comprou livros para dar para as famílias, não para as escolas e para as bibliotecas. Por quê? Porque indo para a casa das famílias, o pai ia ler também, ia ler junto com o filho, e isso cria uma dinâmica de leitura, né? Então, essa política do livro, chamada política da leitura, é que, de fato, cimenteia toda uma perspectiva de absorção intelectual que a gente sabe. Agora, ficar baixando a literatura para chegar, para também ser apenas entretenimento, é um equívoco, na minha opinião. Bom. Tem uma história, eu dei aula numa escola de jovens e adultos, que é o atual supletivo. E eu dei para uma classe que seria o final, o equivalente ao 8º ano, hoje em dia, né? Quer dizer, que eles já estariam nesse nível. E todo começo de aula eu li um conto. Muito com a ideia de que as pessoas vão na escola, principalmente essas pessoas que não têm biblioteca em casa, não têm livros de escola, e você tem a obrigação de dar o diferente a elas. Você não pode dar o igual, porque o igual ela consegue em outros lugares. É muito importante dar o igual, então são pessoas da periferia, dar um livro escrito por autores da periferia é importante para que ele entenda que a cultura dele existe, é forte, é complexa tanto quanto outras, e a partir dele poder conhecer as outras e se sentir empoderado para conhecer as outras. Mas a escola é que vai mostrar para ele as outras, em outro lugar não vai haver isso. E um dos contos que eu li era um conto pequenininho do Kafka, e que ele é um conto que mais ou menos fala que, então, tem um senhor que fala para o servo: arreia os cavalos que eu vou sair. E está muito apressado, então o servo vai, arreia o cavalo e fala: mas para onde o senhor vai? Eu vou para fora daqui. Então eu preparo um farnel, não sei o quê. Não, para onde eu vou, se eu for depender de farnel, eu não sobrevivo. Mas para onde o senhor vai? Para fora daqui. E é esse, claro que escrito de uma maneira muito mais bonita. E eu falei: então, vocês acham o quê? Aí ficou assim, aquela coisa. Aí eu falei assim: isso aí... Não, a primeira coisa que assim, vocês acham o quê do conto? Ele é rico, né? Tem um servo, tem cavalo, tem... E achei um tipo de observação que a gente não faria, né? Eu não faria, não tinha... Ele falou: não, outra coisa. É como quando a gente vem do Nordeste para cá, que não adianta trazer um lanchinho, porque se a gente não fosse virar aqui, a gente não vai dar conta. Então, eu achei isso, assim, aí que você vê a crueldade que é você não dar um ensino bom, porque as pessoas têm muito a aproveitar, elas conseguem aproveitar, não tem nenhuma dúvida. A literatura é uma coisa tão maravilhosa, então, isso, assim, que eu acho que eu fico insistindo muito, é legal dar os clássicos, é legal você saber de onde vem o que você vai escrever, o que você não vai escrever, você vai quebrar. Mas para a pessoa aproveitar, não é só isso, né? Para a pessoa, nossa, que delícia que é ler um clássico, né? Uma coisa, então, é só porque eu acho que eu achei a discussão da mesa anterior, ninguém defendeu os clássicos, a leitura dos clássicos, né? Nem defendeu o clássico, mas a leitura do clássico. E eu queria fazer isso. Estamos chegando já no final. Eu queria agradecer a vocês, perguntar se querem fazer considerações finais. Eu gostei da ideia das considerações finais, porque o que não deu tempo de dizer, vocês aproveitem. Eu acho que eu fiz a minha agora. Eu vou ler um poema. Como eu falei aqui, muito de lirismo, de acreditar, né, nessa potência política do lirismo, que nunca é de imediato, obviamente, né, nunca é uma... acho que esse poema em prosa meu
transmite a ideia de um poeta imaginário, obviamente, que busca também esse lirismo. O farejador era um convicto catador de poemas. Entregava-se aos acasos para poder colecionar detalhes ou cenas quaisquer, donde se depreendesse o sinal possível, espiralado, que permitia o estirar de uma frase natural. Ele, sempre atento na ponta dos olhos, recusava-se a emendar palavra com palavra em meio à limpeza higiênica das mesas poéticas. Não queria a poesia remediada, de tato virtual, nem a fria plumagem da língua. Preferia o exercício diário das ruas. Coletor de detritos ansiosos, revirava esquinas, violava os corredores das casas de periferia, atentava para as manchas no asfalto. Quanto mais se distanciava do bairro e dos livros, sorvia melhor a atenção dos encontros. Gostava de caminhar para longe, bem longe, até que o cansaço o fizesse surpreender-se com a imagem solitária de um tronco de árvore ou com os rabiscos de um muro perdido. Diziam os outros versejadores da cidade que a aquele cão poeta só faltava abanar o rabo. E riam muito de suas histórias. Era o tema preferido nas mesas dos jantares. Ele, por sua vez, era homem de poucos amigos e de gestos pequenos. Ao final do dia, quando voltava para casa, carregava um justo repertório de rumores. Era então o momento de remoer as intuições e desembaraçá-las como a um jogo de búzios. Um rosto negro, algumas pedras soltas, qualquer assinatura na calçada ou um flagrante de água e de nuvens ao meio-dia. Era peculiar aquela terça-feira que os versos fossem alegres e cantarolados, escritos em pé sobre a cômoda. É isso. Obrigado. Acho que não poderia ir embora sem falar que hoje é um dia, apesar da excelente companhia, é um dia nefasto, porque Trump se elegeu e me parece que a proposta do encontro é pensar justamente a intersecção entre literatura e política. Então, que a literatura siga nos consolando, mas que também possa transformar, pelo menos, a visão das coisas, a percepção das pessoas. E eu fico pensando se a gente perdeu alguma coisa. Eu não acreditava que ele fosse eleito, de jeito nenhum. Fiquei chocado, demorei a me recuperar hoje. Justamente numa época que eu estou no desmame dos ansiolíticos, foi terrível. Agora, eu fiquei pensando, será que há uma literatura que já nos preparasse para isso? Será que a literatura já nos deu tinha nos dado uma pista, né? E passei o dia pensando nisso. Eu acho que eu deixo vocês com essa reflexão. Eu acho que, por exemplo, sim, eu vejo nos romances de Don DeLillo, acho que um diagnóstico muito cruel e profundo da situação de anomia política pela qual passa os Estados Unidos, de recrudescimento do pensamento conservador. O Idiota no romance Cosmópolis, por exemplo, eu acho que é um exemplo de um consumismo desenfreado e de uma total desconexão com relação ao outro, né? Eu acho que o romance dele sobre o 11 de setembro, romances inclusive sobre temas políticos, como o assassinato de Kennedy. Então eu acho que a literatura segue pensando a política e ela é capaz, inclusive, de antecipar certos giros ou certos reposicionamentos das forças. Tamanha é, talvez, essa sensibilidade à maneira como as pessoas se organizam e se pensam coletivamente. Então, acho que a literatura tem uma missão. Eu concordo com Bia, não acho que ela seja transformadora de um ponto de vista imediato, ou seja, você escreveu, mudou o mundo. Acho que você pode mudar a maneira como as pessoas pensam certas questões, reconfigurando cenários, e recortando e representando situações humanas. E eu acho que chamar a atenção das pessoas para isso já é grande coisa, é um começo, né?